Olá, seja bem-vindo ao canal O Louco Tarô. Eu me chamo Leonardo e aqui vamos saber qual é o signo que vai receber essa leitura. Lembrando que essa semana do dia 11 de maio não estamos tendo leitura para todos os signos aqui no canal. Vamos ter leituras gerais, atemporais, aquela que não é voltada para signo nenhum, mas aqui a espiritualidade ela orientou fazermos um sorteio para ver com qual signo que eles vão querer falar, ok? Para ficar igualitário aí. Então aqui nós vamos saber, tenho aqui os 12 signos, ok? Vamos saber qual que vai estar recebendo essa leitura. Signo de Virgem, ok? Os virginianos, então, vão receber essa leitura. Seja muito bem-vindo, Virgem. A esse ponto, né, você já sabia que a leitura era para você pela capa, pelo título desse vídeo também. Então, você é o signo aqui premiado nesse momento, nessa leitura. Vamos saber se você é novo, nova por aqui, você está chegando através dessa leitura. Eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar agora bem no comecinho, deixando também o seu like, o seu hype, é muito importante para você me ajudar a continuar crescendo este canal. Já falei sobre a questão da IA, né, que está tentando aí tomar conta do espaço, mas o nosso trabalho, ele é um trabalho humanizado. Então, se você gosta desse trabalho, quer continuar acompanhando ele, quer que ele continue existindo, nós, né, do lado de cá, precisamos aí da sua ajuda. Então, a contribuição que você pode deixar é o like, o comentário, o compartilhamento, o hypar, né? Se você quiser também deixar um valeu demais aí para apoiar o nosso canal, é muito bem-vindo. E outra coisa também que é muito importante, você se tornar membro do canal, ok? Está tudo aqui na descrição para você. Vamos lá então, vou abrir com o povo cigano, baralho cigano aqui, o mais antigo, né, que eu tenho. Já tem para mais aí, acho que de 6 anos esse baralho aqui. E os antigos são os melhores, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. Ao que tange questão de baralho, né? Optar, povo cigano, que Virgem precisa saber aqui nesta leitura, por favor. O que eles precisam saber? Virgem, o que eles precisam saber aqui? O trevo. Ok. A lua. O peixe. E os pássaros. Interessante. O buquê aqui no fundo é do deck, tá? Olha, a primeira coisa aqui que eu estou escutando, Virgem, a espiritualidade ela passar para você, é que existe uma espécie de fase chegando ao fim na tua vida, mas aqui para alguns tem a ver com uma outra pessoa, tá? É como se envolvesse aqui a energia de alguém. É interessante porque é uma leitura um pouco misteriosa pra mim, tá? Aqui, por mais que a espiritualidade ela passe, né, o que ela tá passando nesse momento, que é o que eu estou entregando para você, eu vejo um certo lado oculto dessa leitura, um certo mistério, tá, envolvendo aqui essa energia. O que é o trevo aqui, por favor? Ó, o barco. Existe aqui, Virgem, uma mudança de energia, tá? Que pode se dar no seu campo ou no campo de alguém, afetando o outro. Então aqui essa leitura ela pode estar espelhada. Pode ser que seja você ou pode ser que seja outra pessoa que está recebendo essa mudança aqui no campo, tá? Só que é como se a espiritualidade ela mostrasse que as coisas elas voltam a andar entre você e entre alguém. Aqui eles sopram, né, a seguinte frase, mudança de sorte. Só que a mudança de sorte que vem aqui na sua leitura, ela está relacionada com questões aí de relacionamentos, tá? E nós estamos, né, eu não sei por que tem aparecido muito essa questão nas leituras, mas nós estamos assim em um período onde o espiritual está falando muito do outro na nossa vida, né? E muito sobre a questão também da gente não se perder em meio ao outro, não se perder aqui em relacionamento amoroso, em amizade, em questão de família, é você estar com o outro, mas não se perder no meio dele. Só que esse pássaro na sua leitura, ele está passando aqui uma energia de união, você junto com alguém, só que é como se agora ou antes, né, disso aqui acontecer, para quem ainda não aconteceu, há uma energia ou de um afastamento entre você e uma pessoa, ou há aqui uma energia que não estava permitindo uma conexão ela fluir, mesmo que você tenha convivência, né, mesmo que você esteja com essa pessoa aqui. Aqui pode ser, por exemplo, uma amizade que você sabe, né, que ela tem um potencial para chegar a nível de relacionamento afetivo amoroso, porque você tem interesse na pessoa e a pessoa tem interesse em você, mas parece que assim, não vai para frente, né, não ia para frente aqui. Só que pelas energias que a espiritualidade ela mostra na leitura, tem uma nova história sendo escrita entre você e entre uma pessoa.
por conta dessa mudança de sorte aí na tua vida, tá? E é interessante porque, olha só, até aqui, né, até os peixes, você tem energia singular, porque esse deck aqui, ele não vem, né, os treivos, os peixes, as luas, né, por exemplo, não. Aqui é uma coisa só. Então eu entendo que você ou alguém estava fazendo um trabalho sozinho para que depois aqui vocês pudessem se encontrar de alguma maneira. Aqui tem muito forte o naipe de Ouros, né, que é o naipe de vocês aí. Touro, Virgem, Capricórnio. Forte aqui também signo de Câncer. Tá, e aí? Ó, a torre, exatamente. Alguns aí de vocês, ou a outra pessoa, passou por um período de isolamento. A torre, ela me confirma, tá? O afastamento que pode haver aqui para alguns de vocês, né? E outros aqui a questão que eu disse, que parece que não anda para frente, não chega no potencial que poderia. E não é que aqui, Virgem, você está se prendendo em um potencial, né? Porque a gente sabe também que isso aí não é uma coisa de tudo... a agregar na tua vida, né? Você se prender em um potencial do que poderia acontecer e deixar de viver outras histórias. Não, aqui não fala sobre isso, né? Que fala que você estava vivendo a tua vida, né? Ou você está vivendo a tua vida, essa pessoa dela, só que por algum motivo aqui havia alguma separação. Havia algum distanciamento, ou o que poderia acontecer não acontecia, ó, a casa. Uma solidificação, uma estabilidade que poderia chegar, não estava chegando aqui. Para outros de vocês, que não tem a ver com uma pessoa, tá? Aqui é como se você não conseguisse se aproximar de um objetivo que você tem. Porque você estava sendo trabalhado para sustentar a casa, tá? Sustentar o que você está prestes a conquistar. Ou seja, você até poderia conseguir antes, mas a probabilidade de não ficar na tua vida era muito grande, né? Por isso que às vezes, pessoal, a gente manifesta as coisas, né? Porque nós criamos a nossa realidade ou pedimos as coisas para a espiritualidade e elas não acontecem dentro de um tempo porque nós não estamos ali preparados, prontos para sustentar o que a gente pediu. Tem muita gente que pede, eu quero um relacionamento, eu quero um namoro, um casamento, mas quando aquilo chega, você não sabe sustentar. Você não consegue sustentar. Por quê? Você não tem o preparo. Você acha que às vezes a pessoa ela é demais para você, ou você é demais para a pessoa, ou você tem um monte de coisas do passado para poder resolver. Então aqui eu entendo que, seja ou não uma pessoa como você nessa leitura, de fato agora você pode sustentar o que está chegando para você. Então a tua realidade, ela muda, né? Justamente porque você mudou. Já que nós sabemos que é tudo de dentro para fora e não o contrário, tá? Alguns aqui eu vejo que você quer algum trabalho específico, mas é como se você não tivesse no passado, né? Ou agora também, porque aqui para alguns é algo que ainda vai acontecer. Então significa que você ainda está passando pelo processo de preparo. É como se você não tivesse a energia para sustentar o trabalho que você pediu. Seria demais para você, devido a processos internos / emocionais que você estava passando aqui. Outros aqui tem uma questão de condição financeira, tá? Tem alguma coisa que você quer que vai permanecer na tua vida, mas você teria que ter condição financeira para mantê-la. Eu quero morar em tal casa, mas eu tenho que pagar 5 mil reais de aluguel naquela casa. Então eu sempre quis isso, mas eu não tinha condição de manter o aluguel de 5 mil. Agora eu tenho. Então a casa vem, né? Literal, né, para alguns aqui, a casa vem porque agora você tem condição de manter a casa que você pediu e o aluguel da mesma. Ó, o homem, para alguns aqui realmente tem uma pessoa aí com você, tá? E não é sobre gênero, é sobre energia, mas aqui na minha mesa, você, que é o consulente ou a consulente da leitura, você é a mulher, tá? No baralho cigano. E não é sobre gênero, novamente eu repito, mas é a maneira que eu tenho aqui com o meu espiritual de identificar quem é você e quem é outra pessoa na leitura, tá? Então aqui realmente tem alguém aí com você. Não é para todos, claro, né? Porque eu já falei aqui que para alguns outras coisas que eu também disse quais são, mas para alguns é uma pessoa mesmo, ok? E a pessoa ela estando aqui, né, realmente mostra essa finalização de afastamento ou aqui a possibilidade ela indo adiante. Vamos aqui ver o que mais com o tarô. Ó, 9 de fogo, né? Aqui no fundo que eles estão mostrando. Alguns aqui estão no processo final, tá? Porque o 9 de fogo você ainda está criando o que é necessário para manter o que está para chegar na tua vida. Aqui, inclusive, você que é uma pessoa,
você que é uma pessoa no sentido, né, de ter alguém a mais aqui com você nessa leitura, você pode estar lidando ou ter lidado, né, com alguém que tem uma personalidade forte. E eu não estou falando aqui de toxicidade, tá? Não estou falando daquela pessoa que fala, eu sou assim mesmo, né? Você que aguente se você quiser. Se você não quiser, você pega suas coisas e vai embora. Né? Não é sobre isso aqui, não é sobre a pessoa que não quer mudar para melhor, né? E ela quer que você aceite a qualquer custo quem ela é. Mas aqui é alguém que tem personalidade forte no sentido de ser alguém firme, né? Que tem opinião, é uma pessoa que, olha, é isso mesmo, é o certo pelo certo, entende? Então é alguém assim que, para você estar também ao lado dessa pessoa, você teria que sustentar a tua energia para também saber lidar com a pessoa, tá? E não é que você está agradando alguém, não é sobre isso aqui, ok? E aí, Tarô, o que mais aqui para a Virgem, por favor? A força, ou seja, você adquiriu a força, o que? Sabedoria, virtude, habilidade. Você adquiriu o que era necessário para sustentar o que está chegando para você. Seja lá o que for, tá? 4 de espadas, a preparação. Alguns ainda estão nesse momento aqui. Então, se não chegou ainda, você já sabe o porquê. O imperador. 8 de espadas. 9 de copas. Para você, Virgem, que ainda não chegou ao final desse processo, existe aqui resquícios de questões mentais, tá? Eu já tinha visto isso aqui, 6 de espadas, né? Existe resquícios aqui de questões mentais que estão sendo trabalhadas aí para que você possa estabilizar essa energia e sustentar o que está chegando aí na tua vida, tá? Eles pedem para passar aqui essa questão para você, porque a maioria do teu poder você já retomou, você conseguiu aí obter, né? Ou de volta, caso você tenha entregado ele para alguém, ou você tenha esquecido, né, que ele existe dentro de você, mas ainda tem questões mentais que assombram você. O que é essas questões aqui? Dois de fogo. E as de copas. Alguns aqui têm um medo de se entregar, de se apaixonar, sabe? De uma energia assim, de você talvez se perder em meio a alguém ou a algo. Só que agora eu não vejo aqui que você se perderia, tá? Só que é como se você, que é dono da leitura, você ainda precisa, vamos dizer assim, no sentido aqui de conselho, né? E do que você está trabalhando aí, você ainda precisa aqui integrar isso em você. É como se você precisasse reconhecer as habilidades e virtudes que você aprendeu e integrá-las, né? Você integrar e você entender que aquilo faz parte de você e, de fato, acoplar na tua energia. Então, aqui, se um dia eu me perdi em alguém, hoje em dia, pelo trabalho que eu fiz, eu não me perco mais. E aí eu tenho que entender isso em mim e integrar isso em mim. E aí sim, né, eu posso me apaixonar, eu posso me entregar, eu posso viver aqui determinada experiência. É como se alguns aqui tivessem uma certa desconfiança, tá? E mesmo que a desconfiança seja de alguém, ela parte de você. Então, em primeiro lugar, ela é sua. 3 de ouros aqui. Isso pode se dar também porque ou você ou essa pessoa passou por um período bem longo de isolamento, tá? De solitude aqui. E aí você entendeu também de alguma forma que assim, a segurança que você adquiriu, ela estava no momento que você estava vivendo. Então, para alguns, tem um gatilho que quando você está para se envolver com alguém, seja o tipo de relação que for, ou entrar, tá em algum grupo, tá em algum lugar que envolve outras pessoas aqui, é despertado um gatilho, né? No sentido de você talvez entender que quando você se mistura com outro, você perde, né, o que você aprendeu estando em solitude. Mas não é assim. E uma coisa, pessoal, que a espiritualidade ela também fala aqui, né? Tudo que a gente aprende sozinho, a gente vai viver experiência depois para colocar em prática o que a gente aprendeu. Por isso que o conhecimento, ele sempre deve ser compartilhado, né? E aqui é uma questão de conhecimento de vida. E, pelo que eu percebo, o que você pode compartilhar é com outra pessoa. Então, alguns aqui vão estar com alguém para que você coloque em prática o que você aprendeu sozinho. Aqui
Esse homem, ele é o As de Copas. Se a gente for fazer, ó, a união, né, com o tarô, ó, As de Copas aqui. Então, alguns ele pode ter medo, de fato, de se entregar para uma pessoa, né? Ó, exatamente, você perder. Só que a lua está invertida aqui. Então você não se perde mais. Mas é como se você precisasse entender isso ainda, tá? E até eu diria que de maneira racional, na mente mesmo, tá? Na cabeça, no cérebro. Porque é um nível de consciência que você já entendeu. Tem algo aqui, tarô, que eles precisam fazer? 9 de espadas. Olha, nós não temos, né, Virgem, o total controle dos nossos pensamentos, mas a gente pode decidir o que é que vai fazer com eles. Então aqui, uma das coisas que você pode fazer é decidir o que é que você vai fazer com medos, receios, gatilhos, inseguranças que estão aí no processo final para ser transmutado e integrado em você. Aqui você tem poder de decisão. Eu vou deixar essa ansiedade me controlar, ou eu vou controlar ela, ou eu vou procurar uma ajuda, né? Eu vou deixar esse pensamento aqui de que, fulano vai me prejudicar, eu vou me perder em fulano, ou se eu ir para tal trabalho, eu vou, sei lá, prejudicar a minha saúde. 9 de espadas, né? As possibilidades do que pode acontecer criado pela mente da pior maneira possível. E geralmente, tá, tem pesquisa científica que prova, se você buscar aí você vai saber, né? E eu já falei isso em outras leituras também. Tem pesquisa científica que prova, que mostra que você se preocupar com as coisas, né, e criar cenário da pior maneira, não acontece, tá? E quando acontece é porque você cria a tua realidade e você vai ver, né, que você criou aquilo ali. Então eu pensei, o pior poderia acontecer, o pior aconteceu. Porque você criou a tua realidade. Mas dentro de uma energia de você não precisar viver, digamos assim, essa experiência, né, e você já tem noção que você cria a tua realidade, isso aqui nem acontece, entende? Então para que você vai ficar se preocupando com essas questões aí? E não é sobre você negligenciar, tá? Porque você já está vindo aqui de um trabalho, né, de ver o que você tinha que ver aí. Mas aqui tem um final, tem um resquício. Você vê que do 8, você vai para o 9, né? Então ainda tem alguma coisa a trabalhar. Aqui não é o 10 que veio para você. E aí, Rei de Fogo, trabalhar sua autoconfiança, sua autoestima, o seu empoderamento, tomar atitudes aqui que só você pode tomar. Aí cada caso é um caso, né? Veja aí qual é a tua questão e qual é a atitude que você pode tomar também. Alguns aqui tem bem claro uma coisa nessa mesa, tá? Nessas duas energias aqui, na verdade, que é o quê? Você só vai entender que algo não pode mais afetar você quando você agir em direção ao que te afetava. Então, se aqui é uma pessoa e um dia eu me perdi em meio a essa pessoa, né, porque a pessoa talvez é muito intensa, porque a pessoa tem muito para dar, ou você tem, não sei qual é a dinâmica aí, como que você entenderia, né, por exemplo, que isso aqui não controla mais você? Porque você integrou o que você integrou. Você indo em direção à pessoa. Né? Você voltando a se entregar para a pessoa. Só que agora você sabe quem é você. E você não se perde mais aqui. Aqui eles até falam, né, da gota e do oceano. Então como se você tivesse... Você era uma gota e você caiu em um oceano. Então você se perdeu. E aí você saiu deste oceano e hoje você é um oceano. Então aqui é um encontro de oceano com o oceano. E não de gota com o oceano. Entende? Então você não se perde mais aqui. Algo mais aqui que eles precisam fazer? A Imperatriz. Cuidar de você, né? Cuidar de você, ó. E a Imperatriz, ela traz a ideia da gravidez, né? Então aqui mostra a questão também da integração. De tudo, né, que você aprendeu, de tudo que você viveu, de tudo que a gente falou aqui nessa leitura. Alguns aqui vão ter esse processo final, tá? Que eu falei, na lua cheia. Eu sei que agora, dia 16, teremos uma lua nova no signo de Touro, né? Então aí vai ter uma lua cheia depois, não sei se ainda é no mês de maio. Se eu não me engano, será no final de maio em Sagitário, tá? Essa leitura, né, ela está sendo gravada aí em maio. Então veja aí quando é que se dá a lua cheia. Porque é como se você fosse ter essa compreensão ou esse final de integração na lua cheia, ou próximo aqui, tá? Aqui pode falar de 3 semanas também.
a partir do momento que você estiver vendo essa leitura. Vamos saber, Virgem, um conselho final aqui para você, apesar, né, de ter sido uma leitura bem aconselhadora. Conselho final para a Virgem, por favor. Ó, e veio a primavera para você. A primavera, ela pede para você colher os seus frutos, tá? Então, exatamente, você está pronto aqui. Você já floresceu, né? Essa é a ideia da primavera, ó. Nós temos ali o coelho, e o coelho, ele pede a ação. Aqui é a lebre, né? E ela pede a ação aí. Então aqui realmente alguns precisam se envolver com algo que antes pode ter feito você entrar nesse processo. Só que agora você se envolve de uma maneira diferente, tá? E aqui não é, pessoal, toxicidade, tá? Não vamos confundir essa leitura. Ninguém tá falando aqui que uma pessoa super, hiper, mega prejudicou você e você entrou em um processo de, vamos dizer assim, melhora, solitude, né, integração por conta disso e agora você volta para a vida da pessoa. Não é sobre isso. Tá? Aqui é muito pelo contrário. Pode ser inclusive alguém que mostrou sombras para você porque essa pessoa reconhecia a delas, ok? Então é isso, Virgem, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.